Um álbum que resume tudo que foi a primeira fase da banda AC/DC. Eu estou falando deste álbum aqui, ó. If You Want Blood, You've Got It, o primeiro álbum ao vivo do AC/DC que ganhou esse relançamento de 50 anos de aniversário da banda em 2024, que eu estou trazendo hoje aqui pro canal. Roda a vinheta. If You Want Blood, You've Got It é um daqueles álbuns ao vivo que está no meu top 10. Aqui no canal já fiz vários vídeos aqui dos álbuns ao vivo que eu considero assim magnânimo, né? Top 10 para mim. Inclusive vou até deixar os links aqui na descrição e também aqui no card aqui acima, né? E esse álbum aqui, na verdade, eu estava dando uma olhada aqui nos vídeos que eu já tinha postado aqui no canal e eu tinha percebido que eu não tinha postado nada do AC/DC esse ano. E agora chegou a vez do AC/DC. Bom, esse álbum, If You Want Blood, You've Got It, é um álbum que me acompanha assim desde a época de moleque, desde a época que eu era pequeno. Eu lembro quando eu tinha lá meus 7, 8 anos de idade, meu irmão tinha esse álbum, né? Então, pô, dia de sábado, domingo era aquela festa de colocar disco para ouvir em casa, no volume alto, né? Perturbar a vizinhança. E eu lembro que eu tinha um violão lá meio quebrado em casa, então eu ficava imitando Angus Young e batia o violão no chão, na parede, era uma coisa de louco, né? Então esse álbum me acompanha durante muito tempo e é um álbum que eu gosto muito. Mas antes de falar um pouco sobre esse álbum, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Ali no início ali do AC/DC, né? Que o AC/DC é uma banda formada pelos dois irmãos, Malcolm e Angus Young, e que a produção dos seus primeiros álbuns, né, que foram gravados lá na Austrália, né, desde o primeiro álbum High Voltage, que não é aquele lançamento que se deu em 76, mas sim um High Voltage de 74, e o TNT de 75, né, foram ali produzidos pelo irmão mais velho dos irmãos Young, né, o George Young, junto com Harry Vanda. Bom, eles produziram ali os álbuns iniciais da banda, e esses álbuns tiveram assim, algumas alterações quando foram lançados no mercado mundial. Né? No caso, eles pegaram faixas do álbum TNT, que foi lançado na Austrália, e lançaram como High Voltage no mundo inteiro em 76. Né? E substituíram ali uma ou outra musiquinha, né? Por exemplo, algumas músicas do álbum High Voltage, que foi lançado na Austrália em 74, apareceu naquele EP Jailbreak, lançado em 85, né? Justamente naquela época em que o AC/DC foi tocar no Rock in Rio, né? Então o AC/DC, durante esse tempo inicial desses álbuns que eles gravaram ali na Austrália, quando teve seu lançamento mundial, sempre sofreu alteração. Aconteceu também com o Let There Be Rock, aconteceu também com o Powerade, o Dirty Deeds Done the Chipping, na época em que ele foi lançado na Austrália, o mercado internacional rejeitou o álbum, não sei porquê, mas ele só foi lançado mundialmente em 81, após a morte do Bon Scott. Bom, mas o AC/DC sempre teve assim, uma agenda frenética de show, eles paravam assim, durante pouquíssimo tempo para gravar novo material e já caía direto em turnê. E não foi diferente. Esse show do If You Want Blood, You've Got It foi gravado realmente uma semana antes do Powerade ter sido lançado, porque esse álbum cobre ali a turnê do álbum Powerade de 78. Powerade foi lançado em 5 de maio e esse show foi o terceiro show da turnê, que foi gravado no dia 30 de abril de 78. Bom, é um show que, por incrível que pareça, ele foi filmado na íntegra por uma televisão holandesa, mas até hoje ele nunca apareceu na íntegra. Grande parte dele apareceu já em DVDs oficiais da banda, como Family Jewels, Plug Me In, né? Você pode até fazer ali, juntar uma parte de um do outro, que você vai ter quase que ali o show completo, né? E o show no vinil também não apareceu completo, né? Algumas músicas, como foi o caso da Dog Eats Dog, que aparece no vídeo, né? Ela não apareceu no álbum, assim como a Flight Thing, que também não apareceu no álbum, mas aparece nos vídeos, assim como também a faixa Rocker, que ela é bem estendida, que tem uma parte ali que o Angus Young caminha ali pela plateia, né, usando um transmissor ali sem fio, né? A música foi editada no álbum. Uma curiosidade interessante é que esse álbum tem a faixa Hot Little Rose. Essa faixa foi a única em que não é ao vivo. Ela é uma faixa que é uma versão de estúdio que foi deixada de lado, né? Uma das versões de estúdio que foi deixada de lado. Quando eles foram perceber ali, ouvir as gravações do show de Glasgow, né? Esse show que deu origem ao álbum,
eles perceberam que a música não estava muito bem executada, então vasculharam ali nos arquivos da banda e perceberam que tinha essa versão de estúdio que foi descartada, que valeria a pena inserir ali uma plateia no início, no meio e no final da música para aparecer ao vivo, né? Já que ela foi gravada praticamente ao vivo em estúdio, né? Então eles inseriram ali. Uma outra coisa interessante é que a faixa Gimme a Bullet, que também é do álbum Powerade, ela foi tocada e gravada durante a passagem de som desse show. Mas até hoje ela nunca apareceu em lugar nenhum, né? Então é uma faixa que permanece inédita. Eu acho assim uma pena que esse DC poderia ter aproveitado esses lançamentos comemorativos de 50 anos da banda e ter preenchido mais o álbum, né? Eu achava que eles poderiam ter colocado, fazer uma versão estendida ali, uma versão dupla, né? Contendo o show na íntegra, mas eles preferiram manter o lançamento original. E também na época era muito comum as bandas fazerem álbuns ao vivo que faixas de 4 minutos, de 3 minutos se estendiam para 10, né? Então você pega aí determinados álbuns, até álbuns que eu já fiz aqui, como Led Zeppelin, The Song Remains the Same, né? O próprio Deep Purple na época ali, 75, né? 76, eles tinham as músicas de estúdio que eram versões menores e ao vivo eles estendiam aquilo ali por tempos e tempos, né? Já o AC/DC resolveu fazer exatamente o contrário. Ao invés de lançar um álbum duplo, ou de repente até triplo, que essas bandas lançavam na época, resolveu fazer um álbum simples e direto, 10 faixas apenas, né? As músicas ali, rock and roll puro, do início ao fim, e foi uma coisa que deu muito certo. Esse álbum recebeu triplo de platina na Austrália, chegou ali na 20ª posição no Reino Unido, e que nos Estados Unidos também conseguiu chegar ali no disco de platina, né? E esse álbum, infelizmente, foi o último álbum da banda a ser produzido pelo irmão mais velho dos irmãos Young, né? O George Young e o Harry Vanda. Isso porque o mercado americano queria deixar o som do AC/DC um pouco mais comercial. E com isso, para trazer a banda para o mercado americano, porque a banda já fazia um pequeno sucesso ali nos Estados Unidos, fazia também um sucesso considerável ali na Europa também, mas para a banda explodir, eles tiveram que mudar o seu produtor, e realmente eles deram assim uma escalada assim, muito boa, né? Porque o próximo álbum, que foi o Highway to Hell, foi um álbum assim que obteve 5 estrelas, né? E depois também o Back in Black. Isso mostra que a mudança de produção fez com que a banda alavancasse ainda mais, né? Mas esse álbum, If You Want Blood You've Got It, por pouco não foi lançado. Isso porque na época os Estados Unidos, justamente para querer que eles alavancassem ali no mercado americano, estava com a intenção de lançar uma coletânea do AC/DC, né? Já tinha até o nome pronto, era 12, né? 12 of the Best. Então eles iam lançar 12 músicas numa coletânea, mas como esse show estava com a gravação muito boa, foi gravado em multipistas, né? Então eles decidiram lançar esse álbum antes que fosse lançada a coletânea. E quando ele foi lançado, eles viram que foi a melhor coisa que eles fizeram. Até porque esse álbum é nada mais, nada menos do que uma boa de uma coletânea ao vivo da banda. Para mim, mostra ali a banda ali no seu ápice do rock and roll, né? A AC/DC, junto com Motorhead e Ramones, são uma das poucas bandas que mudaram assim, o seu estilo de música, né? É o mesmo estilo desde sempre, né? E é uma coisa que agrada muita gente, a mim também. E esse álbum, nessa edição comemorativa de 50 anos da banda, a gente vai ver por dentro agora. Vamos lá? Bom, então aqui está a nossa versão de 50 anos de aniversário da banda, né? O nosso álbum If You Want Blood You've Got It. Como vocês podem ver, ele vem embalado nesse plástico com esses 2 adesivos, indicando que ele é a edição comemorativa de 50 anos da banda, dizendo que é uma edição especial no vinil na cor de ouro, né? Incluindo um encarte exclusivo, né? Único. Bom, a capa, como vocês podem ver, e a contracapa são exatamente idênticas ao original, né? Como vocês podem ver aí, não tem nada de diferente, mostrando aqui a banda nessa sessão de fotografias que foi tirada em Boston em agosto de 78, tá? Então essas fotos aqui não foram tiradas no show de Glasgow, onde foi gravado o álbum, né? E só para título de curiosidade, o nome If You Want Blood You've Got It foi tirado
através de uma entrevista que o Bon Scott fez para um jornalista num festival que eles fizeram em julho de 78, né? Perguntando o que o público podia esperar de um show do AC/DC, né? E aí o Bon Scott falou: sangue, se vocês querem sangue, vão conseguir, né? Foi isso aí. Bom, como vocês podem ver, ele veio com esse kart aqui, bem bacana, né? Com essas fotos aqui tiradas do próprio show. Não sei se vocês conseguem perceber, mas aqui nós temos trechos de letras das músicas, né? Muito bacana isso aqui, fotos da época. Essas fotos aqui não dizem se são fotos do próprio show de Glasgow, tá? Mas são fotos da época. Você tem aqui, ó, capas de revistas, né? Notícias de revistas. Aqui você tem um grande depoimento de um jornalista, né? Aqui fala a ficha técnica dizendo que o álbum foi lançado em novembro de 78, praticamente 6 meses após o lançamento do álbum Powerade, né? E falam que as faixas foram gravadas ao vivo durante a turnê de 78, então ele não especifica, mas para quem já viu o vídeo de Glasgow sabe que são as mesmas músicas, né? A mesma performance, né? Então nós temos essas fotografias aqui e do outro lado nós temos mais resenhas, né? Comentários, notícias de jornal, de revistas, né? Aqui a gente tem o ticket do ingresso, né? Nós temos o ingresso aqui do show, aqui a gente tem um single, a foto de uma fotografia de um single japonês, né? Capas de revista, aqui a divulgação do lançamento do álbum. Muito legal, aqui embaixo uma parte da letra de Bad Boy Boogie. Muito bacana isso aqui, né? Então é uma edição muito bonita, né? Só uma pena que não veio o show completo. Bom, e aqui nós temos o nosso vinil nessa cor dourada, né? Nessa cor de ouro, né? Muito bacana isso aqui, né? É um vinil que, ao meu ver, eu acho que ele é de 140 gramas. Eu não tenho certeza disso, pode ser que seja 180, mas eu suspeito que seja de 140 gramas, né? Então esse aqui é o nosso lado A, né? Com esse desenho dos 50 anos. E aqui nós temos o lado B, o lado 2, né? Que vem dizendo o nome do álbum, If You Want Blood. E vem dizendo aqui, no lado 1 nós temos as músicas Heath Half, Hell in a Bad Place to Be, Bad Boy Boogie, The Jack e Problem Child. E no lado 2, Hurt a Little Rosie, Rock and Roll Damnation, High Voltage, Let There Be Rock e a faixa Rocker, né? Bom, esse aqui é o nosso álbum. E ele ainda vem mais outra coisinha aqui dentro, né? Então ele ainda vem com um encarte comemorativo, ó, mostrando uma foto do Angus Young, né? Um desenho do Angus Young, escrito AC/DC 50, e aqui atrás AC/DC If You Want Blood, né? Que é o nome do álbum. Muito legal isso aqui, né? Uma edição muito bonita, uma edição que, para quem deseja pegar essa edição, vale muito a pena, né? Eu só achei o vinil, não sei se por ser essa cor dourada, eu achei ele no iniciozinho, né? Com um pouco de ruído, né? Mas depois, quando a música propriamente dita começa, o ruído desaparece. Mas tirando isso, é um álbum excelente, pessoal. Então, esse aqui é o nosso álbum If You Want Blood, You've Got It, dos AC/DC. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo aqui do canal e os outros para mais e mais pessoas. Não esqueça de deixar seu comentário, pois eu leio todos eles. E também não esqueça de ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Valeu!